Hoje eu quero trazer para vocês mais um problema onde as pessoas muitas vezes erram, a maior parte das pessoas erra, para reforçar essa questão de que nós temos essa tendência a errar e a que precisamos não confiar nas nossas habilidades de raciocínio natural. Nós sabemos consertar os nossos raciocínios, nós temos ferramentas para isso, que é um assunto para mais para frente, mas nós precisamos reconhecer e entender o quanto a gente precisa desconfiar das nossas primeiras respostas intuitivas. Então o problema que eu vou trazer hoje é o problema das cartas. Vou até colocar aqui uma imagem, vocês podem ver, eu tenho essas 4 cartas. Todas as cartas desse baralho têm de um lado uma letra, de outro lado um número. E vocês estão vendo aqui as cartas, 2 delas têm letras voltadas para cima, 2 delas têm números voltados para cima. Ou seja, E, K, 4, 7. E alguém me disse que esse baralho segue uma outra regra, que sempre que eu tenho uma vogal, atrás dessa vogal eu tenho um número par. Mas a gente desconfia que essa regra talvez falhe. O que eu quero saber é quais dessas cartas, se eu virar, poderiam provar que a regra falhou. Suponhamos que eu tenha que pagar para virar uma carta. Mas eu vou ganhar um bom dinheiro se eu provar que a regra falhou. Ou seja, nesse caso, eu só quero virar as cartas que têm alguma chance de mostrar que a regra está errada, certo? Mas eu quero virar todas as que têm uma chance de me mostrar porque eu quero correr o risco de ganhar aquele dinheiro. Então, quais dessas cartas eu poderia dizer que eu quero virar e que poderiam provar que a regra falhou? Pensa um pouquinho, eu vou te dar um tempo. Pode ser a carta E, pode ser a carta K, pode ser a carta 4, pode ser a carta 7. Quais delas? Nenhuma? Todas? Algumas? Quando perguntada, a maior parte das pessoas responde as cartas E e 4. Algumas respondem que é só a carta E, outras respondem que todas. A gente tem uma variedade grande de respostas. E vamos analisar carta por carta para ver se é verdade que seria a carta E e a carta 4. Bom, a carta E, ela pode provar que a regra está errada? Pode. Se eu virar e tiver um número ímpar do outro lado, eu tenho uma vogal com um número ímpar que não é par do outro lado. Provou que está errada. Essa carta é uma carta que as pessoas tendem a acertar. A carta K, ela pode mostrar que a regra está errada? Algumas pessoas acham que sim. Porque se ela tiver do outro lado um número par, seria um caso em que você tem um número par, mas sem uma vogal do outro lado. Mas a gente não falou nada sobre as consoantes, a gente só falou sobre quando for uma vogal, do outro lado tem que ser par. Talvez consoantes também possam vir com números pares. Então ela não me diz nada. Por outro lado, a quarta 4, que a maior parte das pessoas fala. Se eu virar, ela pode me mostrar que a regra está errada? Bom, se eu virar, ela pode me mostrar um caso em que a regra está certa. Mas da mesma forma que o K, se eu virar e do outro lado tiver uma consoante, não quer dizer nada. Por outro lado, a 7, que muita gente não aponta, se do outro lado tiver uma vogal, eu tenho um caso de uma vogal com um número ímpar do outro lado. Então ela pode sim mostrar que essa regra está errada. O conjunto certo de cartas que eu deveria ter escolhido eram a carta E e a carta 7. A gente erra. Só para vocês não ficarem tão tristes, se eu mudar como eu conto o problema, vocês vão ver que a gente nunca erra. Se ao invés de cartas eu estiver falando sobre pessoas bebendo num bar, e existem pessoas maiores de 18 anos e menores de 18 anos, e algumas estão bebendo suco, outras estão bebendo cerveja. E a regra que não deveria ser quebrada é que menores de 18 anos não podem beber bebida alcoólica. Se eu disser para vocês, tem 4 pessoas num bar. Uma tem 16 anos, a outra tem 25. Uma está bebendo suco de laranja, a outra está bebendo cerveja. Qual dessas 4 poderiam mostrar que a regra está sendo quebrada? Ninguém erra. É a pessoa de 16 é a que está bebendo cerveja. Não tem por que checar o que está bebendo a pessoa com 25 anos, nem qual é a idade de quem está tomando suco de laranja. A gente não erra, porque é um problema com o qual a gente está familiarizado. Ou seja, em problemas do dia a dia, nosso raciocínio funciona bem. Em problemas novos, mesmo que eles sejam tão simples de um ponto de vista lógico quanto os problemas que a gente conhece, a gente erra. Nós erramos porque somos humanos, são nossas falhas.
Obrigado.